A paz do Senhor, meus irmãos. Chegamos na lição número 9 da revista Conectar, revista dos jovens da editora Betel. O tema deste domingo é o batismo com o Espírito Santo. Como é do nosso costume, vamos direto ao ponto, e eu quero já salientar com os irmãos que eu vou gastar um pouco mais de tempo aqui na introdução, porque eu julgo que é importante para os nossos jovens saber o que é o pentecostalismo. A lição está trabalhando muito a questão da promessa, mas eu acho importante trazer isso para os nossos jovens. É uma oportunidade que nós temos de trazer à luz a eles algumas coisas que circundam suas mentes devido às redes sociais, devido à influência de pessoas que são cessacionistas, não acreditam nos dons espirituais, vê o Espírito Santo de uma forma e abstrai de outra. Então é necessário colocar assim. Eu peço paciência aos irmãos e creio que vai ser algo produtivo para você e para a sua classe, amém? Bom, o primeiro ponto é, a gente precisa compreender o que é ser pentecostal. E aqui eu trago uma definição que para ser pentecostal é necessário que a gente saiba o que outros falam a respeito disso, o que os teólogos falam sobre isso. E aqui eu quero trazer essa definição do Bob Menzies, que é um teólogo americano, da Assembleia de Deus americano dos Estados Unidos, e ele fala o seguinte, que ser pentecostal, o pentecostal ele é um cristão que crê que o livro dos Atos, ou o livro de Atos, fornece um modelo para a igreja contemporânea. Porque a experiência dos primeiros crentes, para nós os pentecostais, elas continuam sendo evidente, patente. Então não cessaram. Então essa é uma definição simples do que é ser pentecostal. A nossa teologia é pautada em Atos, na teologia lucana. Então, para nós, é importante saber isso. O pentecostalismo tem um viés de estudo, tem uma teologia, e ela é muito rica, e ela é muito perspicaz a nós, os crentes, amém? Ainda dentro dessa introdução, eu quero colocar aqui o que não é ser pentecostal. Nós temos visto algumas caricaturas, ainda mais agora que tem internet, rede social, os crentes filmam seus cultos, e nós vemos algumas coisas grotescas, e eu digo até abomináveis, acontecendo dentro de igrejas. E aqui eu quero colocar aqui o que não é ser pentecostal. Ora, não é pentecostal aquele que acha que vive em transe. Eu perco os sentidos, quando eu falo em língua eu perco o sentido. Não. Em transe, lá na ciência da religião, quando está trabalhando a psicologia da religião, os professores colocam o transe das religiões africanas, o transe das religiões asiáticas, e colocam nós, os pentecostais, no mesmo bojo. E é algo que é muito sério. E eu tive um professor que zombava, ele zombava disso. Filho de assembleiano, nasceu na Assembleia de Deus, mas resolveu estudar teologia liberal e, enfim, e aí nenhuma pós-graduação de ciência da religião, ele zombava dos dons. E ele colocava isso como um transe. E não é. Um transe, você perde os sentidos. Você não sabe o que está acontecendo à sua volta, você perde o sentido da sua identidade. Nós não perdemos, sabemos quem somos quando falamos em línguas, sabemos o que está acontecendo à nossa volta, compreendemos, nós não perdemos um sentido espacial. Então, é muito sério isso. Então, falar em línguas não é estar em transe, não é perder o sentido, não é perder a identidade. Não, isso aí são coisas das religiões pagãs, religiões que envolvem outras linhas de pensamento. E não é poder de Deus. Também não é ser pentecostal. Eu falo em línguas porque eu tenho que exibir poder. Errado. O batismo com o Espírito Santo não tem esse objetivo. Não é para um parecer mais poderoso do que o outro. A igreja de Corinto pensava assim, o apóstolo Paulo repreendeu a eles. Outro ponto, excesso de santidade. Então, se alguém fala em língua, ele é mais santo do que
do que os demais. E aí muitos são enganados, porque charlatões começam a falar em línguas para demonstrar que é mais santo, para demonstrar que é mais poderoso, e está errado. Outros utilizam falar em línguas até mesmo quando erra. Está cantando, erra e mete uma língua estranha para poder dar um migué, né? Como diz a juventude aí. Né? Ou então está pregando e coloca uma língua estranha porque esqueceu, porque perdeu a linha de raciocínio. Errado, não é para isso. Outro ponto importante é que não é ser pentecostal, ter uma liturgia descontrolada, culto bagunçado, quebra-quebra, cai-cai, rodopio, um som da labirintite, né? Fica tonto, sei lá, uma coisa esquisita que não faz parte da nossa igreja, do que pensamos. Isso são coisas das religiões afro, de religiões asiáticas e outros tipos. Não faz parte. E os crentes têm pegado essas manias feias. Isso é ridículo, né? Que nem diz o pastor Eliana Cabral. Ridículo, né? Que é palhaçada. E isso deixa uma caricatura, porque aqueles que não acreditam, que são cessacionistas, até mesmo os crentes, né? Eles vão ver aquilo como, não, então ser pentecostal é isso aí. Não é. Nós somos pentecostais. E o que as igrejas neopentecostais têm feito é coisa feia. E até mesmo dentro das nossas congregações. Pode ser que dentro do Ministério Madureira tenha congregações que pensam dessa forma, que os cultos são bagunçados. E não são. Aqui eu não estou anulando que não há barulho, não estou anulando que há um falar em língua, que há um movimento, mas não é rodopio, não é cai-cai, não é quebra-banco, não é quebra-cadeira, não é loucura. Não. Isso não é pentecostalismo. Isso é qualquer outra coisa que está muito próximo da loucura e do ridículo, mas não é pentecostalismo. E os jovens, nossos jovens, veem as caricaturas, veem as críticas e uns até com bases de estudo, e aí os jovens assembleianos acreditam nisso. Aqui está um, que um dia acreditou que falar em línguas era imitação, que falar em língua era besteira, era coisa de crente retardado. Nasci na Assembleia de Deus, fui criado na Assembleia de Deus, mas chegou um ponto da minha vida que eu comecei a ter contato com igrejas neopentecostal, comunidades, influenciado por familiares, ia para casa nas férias dos familiares e os familiares iam para essas igrejas e você começa a ser influenciado. E eu acreditava nisso, que era imitação. E a minha esposa, até então, na época, era minha noiva. E ela começou a exigir de mim que eu, como crente assembleiano, deveria ter e deveria crer e ter, né, os dons espirituais. E até que eu fui atrás. E um dia o Espírito Santo me pegou num domingo de manhã. E ele me batizou no Espírito Santo, me queimou com seu fogo santo. E aí, meus irmãos, eu fui carregado para casa. Ela me levou e eu fiquei falando em línguas na cama do quarto dos meus pais. Então, eu creio no batismo no Espírito Santo. Eu creio nos dons e creio que há uma decência. Isso nós vamos ver mais à frente. Amém? O batismo com o Espírito Santo, ainda dentro dessa introdução. O que é ser pentecostal? E aqui eu trago um outro ponto. O cristão que crê que o livro de Atos fornece um modelo para Cristo, para a igreja contemporânea. É nesta base que incentiva todos os crentes a experimentar o batismo no Espírito Santo. É entendido como capacitação para a missão. Então, o batismo no Espírito Santo é para a missão. É para pregar o evangelho, é para levar a mensagem do reino. Esse é o objetivo, é uma capacitação. A partir de agora o homem se torna, a mulher se torna testemunha de Cristo, porque viveu uma experiência sobrenatural, tem conhecimento do evangelho e quer levar isso a outros, ok? É marcado pelo falar em línguas. Não tem como dizer que é batizado no Espírito Santo e não ter a evidência de línguas. A evidência de línguas ocorre no batismo no Espírito Santo. Olha em Atos 2, olha a partir de Atos 2 até Atos 10 e vai caminhando, observe que há a evidência de línguas. Há a evidência de línguas. Tem gente que fala, eu sou batizado com o Espírito Santo. Você já falou em língua? Não, nunca falei, mas eu sou batizado. Não, não é. A evidência é o falar em línguas.
pode ter qualquer outro tipo de experiência, mas o batismo no Espírito Santo, ele é evidenciado pelo falar em línguas. E aí já nós vamos ver como que se dá essas línguas, ok? Outro ponto é que nós cremos nos sinais e maravilhas. Nós continuamos crendo, como a igreja primitiva acreditou. Amém? O tópico, ainda dentro dessa introdução, e antes de partir para o tópico 1, eu fecho da seguinte forma. Devemos incentivar os jovens a conhecer a teologia lucana, essa teologia a qual Lucas coloca em Atos, ele enfatizando a ação do Espírito Santo. A teologia lucana que rege, que endossa e explica a nossa história eclesiástica, a história da igreja, dentro do pentecostalismo. O pentecostalismo, meus irmãos, tem teologia, tem conhecimento, não é essa loucura que nós vemos aí, tá? Então, há um conhecimento dentro do pentecostalismo. O pentecostal, ele é equilibrado, ele é consciente da sua identidade. O pentecostalismo, ele tem conhecimento, ele crê na experiência, mas ele também tem o conhecimento da palavra. E isso tem que ser colocado para os nossos jovens. O tópico 1 diz um cumprimento profético. O Pentecoste na visão judaica e na visão cristã. Na visão judaica, nós temos a festa da colheita. Essa festa da colheita era uma festa agrícola, onde as pessoas festejavam, né, a colheita, né, o fruto que foi dado por Deus, né, a prosperidade na sua plantação, na sua agricultura. E essa festa era a segunda festa, ainda né, eles ainda comemoram, a segunda festa dentro do calendário judaico. Primeiro vinha a Páscoa, 50 dias depois vinha a festa de Pentecostes. E essa festa, meus irmãos, era uma das festas mais barulhentas que tinha em Israel. E vinha pessoas de toda parte do mundo. Tá? Na visão cristã, a igreja passou pela experiência da descida do Espírito Santo na festa de Pentecostes. Estava acontecendo a festa de Pentecostes em Israel e os crentes estavam no cenáculo e ali aconteceu a descida do Espírito Santo e já nós vamos falar sobre isso. Então, é a promessa, para nós, é a promessa feita pelo nosso Deus, pelos profetas, a promessa feita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio sobre a igreja. É o segundo evento mais importante no cristianismo, a ressurreição de Cristo e depois a descida do Espírito Santo sobre a igreja. A obra vicária de Cristo, ele morrendo na cruz para proporcionar a salvação e a sua ressurreição, que é a base do cristianismo. Não existe cristianismo sem a ressurreição de Cristo. E aí vem o segundo evento, que é o Espírito Santo sobre a igreja e com a igreja. Agora, o evangelho é disseminado para perto, para longe, até os confins da terra. E aí essa questão ocorre 50 dias depois. O Espírito Santo vem sobre a igreja. E a igreja recebe e é uma coisa maravilhosa. Olha só, meus irmãos. Aqui nós encontramos, no tópico 1.1, vaticinado pelo profeta Joel, ou profetizado pelo profeta Joel. Aqui em Joel 2, nós temos que nos atentar que há a evidência que há uma experiência na questão do Espírito Santo, e uma experiência sobrenatural, a poder. Observe, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu Espírito. Observe que eu quero que você observe os seguintes termos. Profetizarão, terão sonhos e terão visões. Aqui está uma prova de que há uma experiência espiritual, sobrenatural. Não é somente uma questão regeneradora, santificadora, como os reformados, presbiterianos, metodistas acreditam. Aqui há uma experiência espiritual. Aqui em nenhum ponto está falando sobre regeneração, santidade, mas está falando sobre
uma experiência espiritual. Profetizar é uma experiência espiritual. Ter sonhos é uma experiência espiritual. Ter visões, experiência espiritual. Então, o campo da experiência está dentro daquilo a qual o nosso Deus pensou. E está dentro da nossa teologia, está dentro da palavra de Deus. Então, nós não estamos errados na nossa forma de conduzir nossas vidas diante do nosso Deus, ok? Os cessacionistas reformados ignoram o texto quanto à promessa de experiências e não exclusivamente uma obra regeneradora. Observe que Joel não está trabalhando uma questão de regeneração. Os cessacionistas, eles ignoram isso, mas aqui em Joel 2 está enfatizado uma experiência voltada a o Espírito Santo agindo de forma sobrenatural. E esse é o texto que o apóstolo Pedro cita diante das zombarias. Este é o texto que o apóstolo Pedro coloca na sua apologética de defender o que estava acontecendo. Amém? Seguindo adiante, o tópico 1.1, dentro ainda do tópico 1.1, eu acrescentei isso porque eu acho importante. Eu coloquei aqui a Bíblia com o dicionário Strong, e aqui eu quero que os irmãos se atentem a algumas palavras. A primeira palavra é assentados. Toda a casa onde estavam assentados. Aqui a igreja estava em um reduto, e aqui está dizendo que eles estavam assentados. Eles não estavam fazendo bagunça, rodopio, corinho de fogo para agitar o povo. Não sou contra corinho de fogo, não sou, muito pelo contrário. Mas há uma certa falta de honestidade de alguns de colocar música para agitar as pessoas. Isso é uma prática antiga africana, isso é uma prática antiga. Então, é enganar bobo, tá? Coloca uma música agitada, principalmente corinho de fogo, ou então coloca um ministério, né, ali de música para tocar e ir levando as pessoas, né, numa enganação. Isso é sério. Eles estavam assentados. O texto diz que eles estavam assentados. Não estavam fazendo bagunça. E a palavra assentado quer dizer acomodados. Estavam assentados. Provavelmente estavam em oração, provavelmente estavam concentrados, dedicados a um culto ao Senhor. E o Espírito Santo veio dessa forma. A outra palavra que eu quero que os irmãos se atenham é: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E aqui a palavra língua, ela é colocada como glossa. E esse glossa, nós temos alguns significados para ele. Essa glossa é membro do corpo, ou órgão da fala, tá? No original, órgão da fala. Então é muito evidente que línguas, fala, línguas de fogo estavam sobre eles. Isso remonta para nós uma ideia objetiva que haveria algo relacionado à fala, relacionado à língua. Então, esse é um outro ponto. Primeiro, vinha o que? Pareciam, né? Tinha uma aparência de línguas como de fogo sobre eles. Ok. Outra palavra que eu quero que os irmãos se atentem é, de novo, a palavra glossa. E aqui deixa eu ler o 4, e aí ele diz assim, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras. E aqui eu quero que você atente para outras, que eu não destaquei, mas é hétero ou diferente, outras línguas ou outras, héteros glossa, língua. Agora essa língua aqui, ela tem um outro sentido. Essa língua agora, ela vem como um idioma que é particular de um grupo. E aí o dicionário Strong fala assim, é um idioma usado por um grupo particular de pessoas, diferente do usado por outras nações. Então não é uma língua pátria de uma nação, como alguns cessacionistas dizem. Não, eles estavam falando um idioma diferente. Não, o dicionário Strong traz no seu original que há uma questão de
é uma língua particular de um povo, que não necessariamente é uma língua de uma nação, ok? O outro ponto é que há uma outra palavra para língua dentro desse texto. Lá embaixo, se você observar no 6, ele diz assim, ó, cada um os ouvia falar em sua própria língua. Só que agora aqui a língua não é glossa, a língua agora aqui é o dialectos. Esse dialectos, ele significa idioma próprio de cada povo ou de cada nação. Agora sim é o idioma pátrio. Então há essas distinções observadas no texto de Atos 2, que muitos passam, né, ignoram, e começam a criticar e a falar coisas que não estão de acordo com a Bíblia. Focados em seguir a sua linha de pensamento, a sua profissão de fé denominacional, eles negam a isso e passam direto e vão para a zombaria, vão para a caricatura, enfim. Mas eu trago aqui para os irmãos essas distinções. Dialectos, uma língua de um povo, de uma nação. A glossa, essa glossa é um idioma particular, é algo que não é conhecido por outras pessoas. Mas aí acontece, e aí Atos diz que eles ouviam quem? Os outros povos que estavam ali, né, que não necessariamente eram israelitas, eles começam a ouvir na sua própria língua, no seu próprio dialectos. Isso envolve uma questão de o poder do Espírito Santo trazendo às pessoas uma audição daquilo que os crentes estavam dizendo. E aqui, meus irmãos, entra a minha experiência. Eu vou falar da minha experiência, que eu sei o que é isso. Sabe o que é isso? A primeira vez, meus irmãos, que eu falei em línguas, eu sabia o que estava sendo falado. Eu estava falando a língua, mas a minha mente, eu sabia que eu estava falando palavras que enalteciam o nosso Deus. Então, há um poder do Espírito Santo. Enquanto eles falavam uma língua que não era conhecida, não era uma língua pátria, o Espírito Santo deu às pessoas o entendimento de saber o que estava sendo falado. E isso é poder de Deus, é só crer quem crê nos dons espirituais. Quem não crê fica na zombaria e na incredulidade. Aí é você e a sua responsabilidade perante Deus. Amém? Então, segue adiante. O tópico 1.1 ainda fala, aí eu trago aqui, né, katemai, né, eles estavam assentados, acomodados, glossa, né, o primeiro termo ali, esse arremete a uma questão mesmo do órgão da fala, né, e o héteros diferente, né, em outras línguas, héteros, glossa, e aí o glossa, que é quando os irmãos começaram a falar, que é um idioma usado por um grupo particular de pessoas, diferentes do usado por outras nações, e aí vem o dialectos, que é o idioma próprio de cada povo. Aqui nós estamos falando de uma língua pátria, amém? O tópico 1.2 diz o seguinte, prometido por Jesus. Aspectos da promessa. Os aspectos da promessa era aguardar em Jerusalém, para depois serem revertidos, para depois serem testemunhas. Ser testemunha é ser mártir. Ser mártir é morrer, é sofrer pela causa. Então, sem o revestimento não é possível sofrer pela causa. Não é possível manter-se firme diante da sua fé. E a igreja passou por isso e tem passado isso em lugares remotos da terra. Outra coisa, proclamar o Santo Evangelho. Então, eu aguardei, os discípulos aguardaram, eles foram revestidos, saíram como testemunhas, foram proclamar o Evangelho. Coloque para os seus jovens, aguarde o dom maravilhoso do Espírito Santo. Peça incessantemente, se santifique, peça ao Senhor. Seja revestido, seja testemunha de Cristo e leve o Evangelho, seja obreiro e obreiras do reino do nosso Deus. Não se trata apenas de uma experiência litúrgica. Aqui não é simplesmente algo que acontece só nos cultos, não. Foram revestidos e a partir daquele momento eles saíram, eles propagaram o Evangelho e chegou aos confins da terra e chegou a nós e vai chegar a outros, amém? O tópico 2 diz o seguinte, selados pelo fogo. Eu coloco aqui a característica do fogo, coloco pelo menos duas, que é a luminosidade e o calor.
a ação da energia no combustível. A energia é o Espírito Santo, o combustível somos nós. E o Espírito Santo vem sobre nós. E nós vamos ver melhor isso agora no 2.1. O fogo do Espírito Santo ilumina. O crente batizado no Espírito Santo possui clareza da sua fé. Ele compreende a palavra, ele não tem embaraço. Esse crente, ele possui uma clareza santa. Ele é uma pessoa resolvida espiritualmente. Ventos de doutrinas contrárias não abalam. Ele se mantém firme. Também é visível às trevas. O fogo é visível às trevas. O cristão, ele é visível diante dos ímpios. Tudo que fazemos está sendo observado. Positivamente ou negativamente, vai causar influência nas pessoas. Precisa evitar as cinzas. Assim como o Espírito Santo nos queima, nós precisamos nos resguardar para que nós possamos o quê? Estar em santidade. Tirar as cinzas e estar com o altar sempre aceso, para que nós não venhamos a perder o Espírito Santo e essa chama se apague em nossa vida. O 2.2 diz o seguinte: o fogo do Espírito Santo queima e se alastra. Uma das características do fogo é que ele vai se alastrar. E eu coloquei aqui, o fogo na presença do vento, do pneuma, do Espírito, não consegue ficar estático. Pelo contrário, se alastra para outros lugares. É por isso que a igreja foi tão eficiente ao longo da sua história, porque o Espírito Santo queimou os crentes, batizou, revestiu e ele soprou. E ele soprando, o vento soprando, um bando de crente aceso, com a chama acesa, a chama divina, não tem como não chegar a ter resultados como nós tivemos. E somos frutos disso. E outros serão frutos disso. Amém? O tópico 3, aliás, diz o seguinte: o Espírito Santo habilitando em nós. Aqui nós temos que compreender a imanência do Espírito Santo, ou seja, a proximidade do Espírito Santo. O Deus que habita na criatura. Agora, esse Deus, ele habita em nós, nós somos templo do Espírito Santo. A companhia, ela agora não é esporádica como acontecia lá na antiga aliança. Agora a companhia é constante. O Espírito Santo habita em nós. Exige zelo do templo para manter o culto. Esse culto, eu quero que você entenda que é o nosso culto diário, de ter aquele que é adorado, daquele que é o divino, habitando em nós. E se ele está habitando em nós, nós continuamos a cultuar esse Deus. Então, é preciso, o templo sem o divino é vazio, não tem culto, não tem liturgia. Mas, com o Espírito Santo habitando em nós, o culto é constante, amém? E cultuamos com a nossa vida de santidade. O 3.1 diz o seguinte: somos templo do Espírito Santo. Nós somos anfitriões de um Deus vivo. Nós recebemos esse Espírito Santo e ele passa a habitar em nós. E para isso nós temos que ter responsabilidade. É necessário também ter temor. Se eu tenho responsabilidade, eu tenho temor, porque eu vou sempre buscar a vida de santidade. Eu vou sempre rejeitar aquilo que as trevas circundam no dia a dia. Manter o templo de pé para ter a presença. É necessário ter a presença. Sem o Espírito Santo não há templo. E aí a palavra é colocada que se nós perdermos esse Espírito Santo, se nós rejeitarmos, se nós não valorizarmos, o templo será destruído. O próprio Deus destruirá. Então é necessário nós mantermos o templo em santidade, para que esse Espírito Santo habite constantemente em nossas vidas. O 3.2 diz o seguinte: um tesouro em vaso de barro. Aqui nós temos diferenças, meus irmãos. A presença da glória de Deus na Arca da Aliança durante a antiga aliança. Ora, a Arca da Aliança era de ouro, era algo chamativo, algo que expressava um valor. E ali estava representado a presença de Deus. Na nova aliança, meus irmãos, homens simples, que o mundo não valoriza, homens que são até mesmo rejeitados pela sociedade, pela sua fé, por causa da sua fé.
esses homens carregam a glória de Deus, carregam o Espírito Santo. Então há uma disparidade. Vasos simples, mas que tem dentro um verdadeiro tesouro, que é o Espírito Santo. É o fraco, mas dentro tem o forte. Isso é muito importante. Meus irmãos, eu espero que esse comentário possa de alguma forma ajudar você. Deus abençoe, que você seja uma chama diante da sua classe e que esse Espírito Santo que nós estamos falando, que ele se aposse de sua mente, encha sua boca e a sua aula seja inundada pela sua santa presença do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Fiquem na santa e gloriosa paz do Senhor.